Em meio à rotina corrida e ao acúmulo de responsabilidades, muitas mulheres acabam deixando de lado o cuidado com a própria saúde emocional. Entre as tarefas como os filhos, a casa, o trabalho e a família, o autocuidado muitas vezes fica em segundo plano, o que pode levar ao adoecimento sem que elas percebam. A neuropsicóloga Grace Carvalho de Paula fala sobre a importância de olhar com mais atenção para a saúde mental da mulher. Então, eu tenho percebido que as mulheres, assim, não só eu tenho percebido, como é uma estatística comprovada, que as mulheres têm adoecido cada vez mais. E eu atribuo isso a várias coisas. Assim, uma delas é que a mulher ela tem uma sobrecarga emocional, vamos dizer assim, maior, desde quando o mundo é mundo. Porque assim, a mulher sempre ocupou um papel de muita responsabilidade, de ser responsável pela casa, ser responsável pelos filhos, ser responsável, enfim, pelo esposo, ser uma esposa presente, ter que manter um lar impecável. Então, assim, culturalmente se espera muito da mulher. E aí, por outro lado, as coisas foram mudando. Hoje em dia tem o mercado de trabalho. Então, elas começaram a ocupar esse espaço também. Só que, mesmo com as mudanças e com essa ocupação desse novo espaço, eu acho que aumentaram as possibilidades, se ampliaram as possibilidades para a mulher, concordo, mas não foi redistribuído as responsabilidades. Porque mesmo ocupando um local no mercado de trabalho, ela continua sendo majoritariamente responsável por todos os cuidados domésticos ainda. Então, assim, falta, assim, e é uma questão cultural, porque às vezes não é nem porque o homem não quer ajudar, a mulher tem dificuldade em delegar. Ela acha que é responsabilidade dela ser a única responsável pela casa, pela família, por tudo. E ainda hoje em dia tem que, como tem o mercado de trabalho no meio, tem que cuidar da aparência, tem que estar sempre bem-humorada. Então, assim, foram se agregando mais compromissos para essa mulher, né, de hoje em dia. Então, eu acredito que a isso se atribui muito, esse adoecimento, a essa sobrecarga constante. E é uma sobrecarga que ela mesma faz. Assim, necessariamente não é, é social. Não, é muito cultural, é muito da cabeça da mulher, porque ela tem que dar conta de tudo, que a boa mulher, ela dá conta de tudo. Além disso, a especialista alerta para os riscos que muitas vezes estão presentes nas redes sociais e que podem contribuir para a sobrecarga emocional. Como reflexo dessa sobrecarga, o que eu tenho percebido muito na clínica? Cada vez mais as mulheres vêm com uma autocobrança no sentido de, assim, a gente chama em terapia de pensamentos automáticos, de que se eu não dou conta de tudo, eu não sou boa o suficiente. Então, assim, se eu não me doar o tempo todo, é porque eu fracassei. E aí, assim, entram outras questões, outros problemas do dia a dia de hoje que antes não tinha, que são as questões das redes sociais. Porque, além de tudo, elas acabam se comparando com pessoas que postam pedaços da vida. E esses pedaços são sempre perfeitos, porque essas pessoas são semideuses, elas não sofrem. Elas não têm filho que faz birra, elas não têm briga com o esposo, elas não têm casa bagunçada. É sempre muito perfeito na rede social. Então, essas mulheres, o que ocorre? Elas se comparam com isso e se sentem cada vez mais fracassadas. É só minha casa que é bagunçada, é só eu que não dou conta, é só meu filho que eu não consigo corrigir. Então, assim, isso hoje em dia eu percebo que é muito pesado, que lutar contra essas crenças que foram se construindo ao longo dos séculos aí é muito difícil. E tem ficado cada vez pior. Eu acho que esse seja uma grande razão aí do adoecimento feminino. E ao primeiro sinal de esgotamento mental, a recomendação é buscar ajuda profissional. Sono em demasia, muito sono ou sono insuficiente, apetite, muito apetite ou pouco apetite. Então, assim, os primeiros sinais seriam esses, mais físicos mesmo, como eu falei. Esse cansaço excessivo, sabe? Esse sentimento de não dar conta. E uma outra questão que é importante avaliar também nesse cansaço é quando a pessoa, quando o cansaço deixa de ser físico. Então, a pessoa ela dorme a noite inteira, mas ela acorda cansada. Ela tira uma folguinha ali no fim de semana com a família, mas ela está exausta na segunda. Então você vê que o cansaço não é mais físico, porque o corpo descansou. Sinal que o problema é mais profundo aí, o problema já está na mente. E aí você fala, tá, mas eu faço o quê? Primeira coisa é ter esse olhar, esse autocuidado para si mesmo e buscar ajuda. Quando eu falo buscar ajuda, você quer que procure um psicólogo, não é só isso. A ajuda, ela pode ser procurar um familiar, uma rede de apoio, conversar com alguém, delegar funções, pedir ajuda, porque pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é um sinal de coragem, as pessoas elas têm que entender isso, que é necessário. Então, assim, eu acredito que, além de cuidar dos 3 pilares da saúde, né, alimentação, sono, atividade física e tudo mais, tem que ter esse autocuidado com a saúde mental também.